Vamos a estudar a estabilidade relativa. Vou explicar do que se trata. Imaginem que tem um sistema imaginário real com um polo aqui, um zero, um polo em menos 1 e um polo em menos 7. Isso aqui vai ser um sistema GDS, certo? GDS igual a algum ganho, né? Vamos supor que é ganho 40, né? Dividido por esse polo vai ser S, né? Vezes esse polo vai ser S mais 1, né? E esse polo aqui vai ser S mais 7, certo? Então, o que acontece? Se eu pegar aquele ganho 40, imagina que aquele ganho for variável, certo? Posso mexer com esse ganho. Se eu pudesse fazê-lo variar entre 0 e infinito, né? O que aconteceria? Os pontos de operação variam no diagrama de polo e zero, né? Quando o ganho é zero, né? K igual zero, K igual zero, K igual zero, estou operando acima dos polos, né? E daí, de fato, o sistema não faz nada, né? Aí o sistema está desligado, né? Mas quando eu aumento o ganho, o que acontece? Quando aumento o ganho, os polos, os pontos de operação, começam a deslocar, certo? Esse ponto de operação se desloca, né? Esse ponto de operação se comporta como polos, né? Agora, a forma com que se deslocam aqueles pontos vão ser vistos na disciplina Sistema de Controle, né? A medida que aumenta o ganho, né, os pontos de operação se vão afastando dos polos, certo? Fazendo umas trajetórias, certo? Centros trajetórias, né? Então, se eu puder desenhar, as linhas em roxo seriam as trajetórias que os pontos de operação podem ter quando eu vario o ganho, certo? Pode ser feito no Octave ou no MATLAB, né? A gente faz S igual TF ds, né? Esse comando declara o S como variável de Laplace. Depois a gente escreve a função de transferência, né? Essa função de transferência, né? Então escreve nessa linha comando. Escreve na linha comando e obtém a função de referência, né? Para ver as trajetórias que tem os pontos de operação, a gente faz o comando rlocus de Gene. Fazendo isso aí, a gente obtém o gráfico, né? Então, como podem ver, né? Essas linhas coloridas são as trajetórias dos pontos de operação, né? E esse ponto de operação se desloca cada vez que eu vario o ganho, ok? Então, se o sistema parte de ganho zero, quer dizer que não existem ganhos negativos, né? Então, se vocês calculam algum ganho negativo, vocês ignoram, consideram apenas o ganho positivo. Então, ganho é positivo sempre, tá? Se chegar a calcular algum negativo, vocês ignoram isso. Consideram só a parte positiva, tá bom? Então, o que acontece quando aumenta o ganho? O ganho, aumentando, faz que os pontos se desloquem aqui, né? Vai chegar uma hora que aumenta o ganho até chegar a um ganho crítico, né? Vou chamar um KC, né? Esse ganho crítico faz que o sistema fique oscilatório, certo? Faz que o sistema fique oscilatório porque um ponto de operação se comporta como um polo, né? Então, polos no eixo imaginário se comporta como polos imaginários que fazem o sistema oscilar. Ok? Calculando aquele ganho crítico, eu consigo calcular a frequência de ômega, né? A frequência de cruzamento aqui, né? Sabendo essa frequência de cruzamento, eu consigo saber o período de oscilação do sistema, né? Isso é importante, né? Saber o período de oscilação do sistema. Porque quando o sistema opera nesses dois pontos, a resposta
do sistema vai ser uma senoide ou um cosseno, pode ser seno ou cosseno, né? Então, às vezes é importante saber o período com que oscila, né? Saber o período com que oscila a onda, né? Ok? Então, vou aprender a calcular esse ganho crítico, essa frequência de oscilação e o período de oscilação. É importante ressaltar que essa frequência aqui vai ser sempre em radianos, tá? Radianos por segundo, tá? Então, na hora de calcular, o resultado vai dar em radianos, tá? Então, para achar o período, tem que primeiro passar para Hertz, né? Para a frequência Hertz, ok? Bom, para determinar o ganho crítico, a gente utiliza o critério de Hoodt, né? Critério de Hoodt. Como funciona o critério de Hoodt? Funciona da seguinte forma. Vocês inserem a planta, né? E colocam em série com um ganho variável, um ganho que é variável, né? E agora fecha na malha, né? Fecha na malha, certo? Aí a função equivalente de malha fechada, vamos chamar H, vai ser G vezes K, né? Dividido por 1 mais G vezes K, certo? Se a gente considera a função G, aquela do exemplo aqui, né? Essa função vai ser equivalente a essa expressão daqui, né? Então, essa expressão daqui vai ser meu G, né? Então, aquele G substituiu aqui, né? Então, aqui vamos ter essa expressão, certo? Simplificando, vamos obter essa expressão daqui. Esse seria o H, certo? Então, no critério de Root, a gente analisa o denominador da função de malha fechada, ok? Denominador da função da malha fechada. Bom, como a gente aplica o critério de Root? A gente faz o seguinte. A gente pega o denominador e copia aqui. S cubo mais 8s quadrado mais 7s mais 40k. Certo? Aqui a gente escreve os termos da derivada mais alta até mais baixa. Derivada mais alta é S cubo, certo? S cubo, né? Depois vem S quadrado, depois vem S, potência 1, e o termo sem S a gente chama de S0, certo? Agora, como a gente preenche a tabela? A gente preenche da seguinte forma. Procuramos o termo que acompanha a derivada mais alta. A derivada mais alta é S cubo, então está sendo acompanhado por 1. Então, aqui preencho com 1, certo? Daí eu pulo uma posição, certo? Pular uma posição quer dizer que vou do 3, né? E vou para o próximo ímpar. Ou se for par, seria o próximo par, né? Então aqui pulo uma posição e chego ao termo com a primeira derivada, né? Com esse, que está sendo acompanhado por 7, né? Certo? Depois, a segunda coluna, procuro o termo com S quadrado, né? S quadrado ou a derivada máxima menos 1, certo? O S quadrado está aqui, né? O S quadrado está sendo acompanhado por 8, né? Daí, a próxima posição, eu pulo uma posição para o próximo par, né? Que seria 40k. Certo? Agora, para calcular esse termo, faço da seguinte forma. Sempre considero a primeira coluna como pivô, tá? Então, a primeira coluna vai ser pivô, né? Pivô. Então, o termo anterior do termo que quero calcular vai ser o pivô. Então, nesse caso, o pivô vai ser 8, né? Então, aqui vou chamar esse termo A, né? Aqui A calculo como o termo anterior ao termo que quero calcular é 8, certo? Então esse vai ser
o pivô. Então divido por esse valor, né? Sempre divido pelo pivô, ok? Agora, o que coloco no numerador? Eu multiplico por da seguinte forma. Esse termo por esse, né? E depois subtraio esse termo por esse, né? Ok? Então, como ficaria? Ficaria 7 vezes 8, né? Menos 1 vezes 40k, certo? 40k, certo? Isso vai dar A igual 7 menos 5k, certo? Então aqui vai ser 7 menos 5k, certo? 7 menos 5k. Bom, outros termos posso preencher com zero, né? Preencher com zero. Então, para calcular o próximo termo, vou chamar esse termo v, né? Eu mantenho o pivô, certo? Eu mantenho o pivô. Então, o v calculo como? O pivô continua sendo 8, certo? O pivô continua sendo 8, certo? Mantenho o pivô, ok? Só que agora o numerador, né? Vai ser esse termo vezes esse termo, menos esse termo vezes esse termo, certo? Aí vai dar 0, né? Então esse termo vai ser 0, ok? Agora, vamos calcular esse termo aqui, vamos chamar termo C, tá? Olha aqui, se quero calcular esse termo aqui, o pivô agora vai ser o termo anterior, ou seja, 7 menos 5k, certo? Então, Z vai ser alguma coisa dividido pelo pivô. O pivô vai ser 7 menos 5k, certo? Daí, como calculo? Calculo da seguinte forma, o numerador. Esse termo por esse termo e subtraio desse termo com esse termo, certo? Então vai ficar 40k vezes 7 menos 5, menos 5k, né? Menos 8 vezes 0, né? Certo? Ou seja, aqui vai sobrar 40k, certo? Então aqui esse termo vai ser 40k, ok? Bom, então assim ficou nossa tabela de roots, tá? Bom, em que consiste o critério de roots? Primeiro, o termo da primeira coluna tem que ter todo o mesmo sinal, tá? Para que seja estável, caso contrário vai ser instável. Por exemplo, se esse 1 é positivo, todo o resto tem que ser positivo, né? Então, se é positivo, então obrigatoriamente esse termo aqui tem que ser positivo e esse tem que ser positivo, tá? Agora, se esse 1 fosse negativo, esse 8 teria que ser negativo também. E esse daqui teria que ser todos negativos para que o sistema seja estável. Então, no nosso caso, positivo, positivo, esse obrigatoriamente tem que ser positivo e esse obrigatoriamente tem que ser positivo, tá? Sendo assim, esse termo aqui, 40k, tem que ser positivo, certo? 40k tem que ser positivo, né? Logo k tem que ser positivo, ok? Se vocês chegassem a um k negativo, ignoram a parte negativa, deixam só a parte positiva, tá? Ok, agora esse outro termo também tem que ser positivo, né? Então, 7 menos 5k, né? Que é esse termo aqui, tem que ser também positivo, né? Positivo, né? Ou seja, 7 tem que ser maior que 5k, né? Ou seja, k tem que ser menor que 7 quinto, certo? Ou seja, 1.4, né? Logo, o ganho k tem que estar entre 1.4 e 0, né? Agora, qual seria o ganho crítico? Se o ganho for 0, eu estou trabalhando nos polos. Trabalhando nos polos, o sistema não faz nada, está desligado. Então, o ganho crítico seria esse aqui, tá? 1.4. Então, esse aqui vai ser meu ganho, ganho crítico, tá? Observen que aquele KC, ganho crítico, também é chamado de KU, tá? Você quando configura no CLP, né? Ou algum controlador digital, né? Ele normalmente pede o TU e o KU, tá? Então, quando pede o parâmetro KU, quer dizer o ganho crítico. E você calcula desse jeito aqui, tá? Agora, para achar a frequência de oscilação do sistema,
a gente sempre pega o termo isso quadrado, tá? Sempre termo isso quadrado, tá? Não importa se aqui tem esse 5, esse 4, esse 3, pá. Sempre vocês escolhem o S quadrado, essa linha aqui, tá? Então, sempre S quadrado. Então, o que a gente faz? A gente copia os termos da fila S quadrado, né? Aqui tem 8, copio o 8. Aqui tem 40k, copio 40k. E aí, vocês preenchem com o seguinte. O primeiro termo multiplicam por esse quadrado. E esse termo aqui multiplicam por... Desculpa, deixam direto, né? 40k, 40k, igual 0. Certo? Então fica 8, 8 quadrado, 40k, 40k, igual 0. Só que aquele k, você substitui pelo k crítico, certo? Então, substituir por k crítico. Tá? Observen que quando trabalho no k crítico, estou trabalhando no eixo imaginário, certo? O termo S, que é o operador de Laplace, na verdade é um número complexo, tem uma parte real e uma parte imaginária, certo? A parte imaginária normalmente chamo ômega d, certo? Esse termo normalmente é negativo, né? Então, quando estou trabalhando no ganho crítico, os pontos de operação estão no eixo imaginário, né? Ou seja, não tem parte real, né? Então aqui a parte real vai embora, então só fica a parte imaginária, o j ômega, né? Então posso dizer que S vai ser igual a j ômega d, ok? Então agora substituyo S por ômega d, né? J ômega d. Mas bom, primeiro resolvo a equação, né? Primeiro resolvo a equação. Tem 8s quadrado mais 40kc igual 0, né? Fica 8s quadrado mais 40. O ganho crítico é 1.4, certo? Igual a 0, né? Bom, resolvendo, né? Esse quadrado vai ficar menos 7, né? Logo, esse, que vai ser j ômega d, né? Vai ser igual mais menos raiz de 7, certo? Menos 7, né? Ou seja, ficar mais menos j, ficar mais menos j264, né? Isso vai ser j ômega d, né? Logo, a frequência de oscilação, ômega d vai ser 2,64, né? 2,64 radianos por segundo, tá? Então não é hertz, é radianos, tá? Então essa vai ser a frequência de oscilação da resposta, né? Qual é essa oscilação? Bom, estão vendo que o ponto de operação está no imaginário, então a resposta do sistema vai ser oscilatório, né? Então a frequência de oscilação vai ser aquele ômega d. Tá? Bom, sabendo a frequência de oscilação, a gente pode calcular o período de oscilação. Tá? Esse período de oscilação a gente vai chamar de TU. Tá? Então lembrem que um KU vai ser o ganho crítico, né? E o TU vai ser o período de oscilação do sistema no eixo imaginário, né? E esses dois parâmetros, KU e TU, são parâmetros pedidos pelos controladores digitais ou pelos LPs com controlador, né? Eles vão pedir KU e TU, então é assim como vocês determinam, tá? Bom, sabemos que ômega d vai ser 2π vezes f, certo? 2πf, né? Ou seja que 2,64, que seria ômega d, certo? Vai ser 2π vezes f, né? Logo, f vai ser 2,64 dividido por 2π, certo? Ou seja, isso vai ser... Bom, vai ser 0,42, né? Mas eu quero saber o período de oscilação, né? Que esse seria o T1, né? Então, o período de oscilação vai ser 1 sobre F, né? Que vai ser 0,42 segundos, ok? Ou seja, a resposta vai oscilar, né? Vai oscilar com um período de 0,42 segundos, né?
Entonces, un periodo puedo medirlo entre máximo y máximo o mínimo y mínimo, ¿cierto? Entonces, la distancia entre máximo y máximo va a ser un periodo, ¿no? Y eso va a ser TU. ¿Ok?